A paz do Senhor, irmãos. Mais um vídeo para o nosso canal da nossa igreja, do quadro Louvor e Santidade, no assunto de vaso restaurado. Hoje nós vamos falar sobre o vaso que sai da olaria. Nós falamos sobre a forma do vaso, o molde que Deus usou para o vaso, para o barro, sobre o vaso endurecido, aquele que dificulta o trabalho do oleiro, o vaso que Deus quer trabalhar, quer fazer dele maleável, as formas, que Deus trabalha. E hoje nós vamos falar sobre o vaso que está pronto para ser usado. Quando o vaso ele se entrega nas mãos do oleiro e ele permite e ele abre a sua vida para que o Senhor o trabalhe nele e coloque a palavra e tire tudo aquilo que desagrada o Senhor, e ele está pronto para ser um vaso de honra, ser usado, que seja derramado dentro dele a unção do Senhor. O vaso que conhece ao Senhor verdadeiramente é usado para o seu louvor, como referencial para outras vidas. O vaso moldado por Deus não é necessariamente reconhecido. Nós precisamos ter isso nas nossas mentes, nós precisamos ter isso bem resolvido dentro de nós. Que o vaso usado, ele não necessariamente será reconhecido. E muitos de nós, quando somos usados, queremos ver reconhecimento nas pessoas. E os critérios do Senhor para um ministério bem-sucedido não é reconhecimento de homens, mas é onde está chegando aquilo que eu estou fazendo. Eu estou sendo usado por Deus, está chegando em quem? Em quantas vidas eu estou tocando? Como está o meu coração diante de Deus? O reconhecimento humano, Deus não leva em consideração. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus, honrados pelo Senhor, com coração ensinável todos os dias. Mas é necessariamente o vaso que sai da olaria, ele não é necessariamente reconhecido, mas ele é necessariamente aprovado. Aprovado pelo Senhor, aprovado por Deus. Ele sai da olaria para fazer a diferença. O vaso trabalhado por Deus não fica para sempre na olaria. Então, nós provavelmente precisamos voltar. Mas o vaso não fica para sempre na olaria. Passamos por desertos, passamos por privações, por tratamento, mas o Senhor nos tira da olaria e começa a nos usar quando nós nos sujeitamos a Ele. O vaso trabalhado por Deus não fica para sempre na olaria. Ele precisa ser cheio para derramar o que tem dentro de si para outras vidas. Precisamos ser cheios de Deus, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo. E isso não ficar só conosco, mas essa unção que o Senhor derrama em nós, termos prazer em derramar sobre outras vidas. Como seres humanos, nós não somos perfeitos. Na Bíblia fala que temos que ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Nós temos que buscar essa perfeição, mas nós ainda não somos perfeitos. O homem veio do pó e é barro. Temos imperfeições. Não saímos da olaria de Deus perfeitos. Sempre há necessidade de cura e restauração dentro de nós. É alguém que precisa de cura constantemente, que reconhece, sabe disso, que é dependente de Deus em suas emoções, que está sendo usado como um vaso nas mãos do Senhor. É a restauração que eu sei que eu preciso, mas com essa necessidade de restauração, eu reconheço que eu preciso dela, mas sou um vaso usado nas mãos do Senhor. A nossa luta diária passa a ser estarmos diariamente cheios de Deus. O vaso que sai da olaria, a luta, a preocupação diária dele deve ser estar sempre cheio de Deus, não cheio de si mesmo. Não podemos sair da olaria e deixar que começamos a nos encher de nós mesmos, mas sempre estarmos cheios de Deus e vazios de nós. Qual cristão não quer ser cheio de Deus? Qual cristão, o genuíno, o cristão verdadeiro, ele não quer ter uma vida plena com Deus, com o Senhor, repleto da sua presença, repleto do seu poder dentro de si? A Bíblia fala em Efésios 5, mais encheios do Espírito. Todos nós queremos ser cheios de Deus, e Efésios 5, do 18 ao 21 diz, encheios do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros. A palavra do Senhor é tão perfeita que quando Deus ele usa um vaso, e aqui ele diz que o vaso tem que ser cheio do Espírito Santo, uma forma de quebrar o nosso eu, de não ser cheio, de não sermos cheios de nós mesmos, é eu me sujeitar ao outro. Quando quebra o meu tupete, quando quebra aquilo que eu penso, a minha forma de pensar, a minha forma de me posicionar, a minha, que vem de dentro de mim. Quando eu me submeto a um outro irmão, isso é quebrado. São 5 verbos usados, 5 atitudes que o Senhor fala que nós devemos ter para ser cheios do Espírito. Falar, cantar, salmodiar, dar graças, sujeitar-se. 4 das 5 ações são relacionadas à língua. Falar, cantar, salmodiar e dar graças são relacionadas à língua. O cuidado que eu preciso ter com o que sai da minha boca. Se eu quiser ser um vaso que sai da olaria e permaneça um vaso de honra, um vaso que o Senhor tem prazer de usar, eu tenho que me atentar para esses verbos. 4 deles são relacionados ao que eu falo. Mas o que ser cheio de Deus tem a ver com as nossas palavras? O que ser cheio de Deus tem a ver com o que eu falo, com o que sai da minha boca? Absolutamente tudo. O vaso que quer ser sempre cheio do Espírito Santo sabe, ele sabe, porque Deus já o moldou, Deus já trabalhou com ele, Deus já falou ao seu coração, Deus já o chamou para a olaria, disse para esse vaso, dispõe-te e desce. Quando ele chega a ser tirado da olaria de Deus, ele já sabe que não pode se esvaziar por meio das palavras. Lá no vaso rachado, o vaso rachado, ele tinha atitudes que se esvaziava, que esvaía e não retia a unção. O vaso que sai da olaria, ele não é rachado, porque o Senhor já o reconstruiu. Mas se ele não tiver cuidado com as suas atitudes, a partir daí, ele começa a ser cheio de si mesmo. E o processo terá que ser refeito. Tiago 1, versículo 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Tiago está falando, se eu não refrear a minha língua, se eu não tiver preocupação com as minhas palavras, como diz lá em Efésios 5, se eu não estiver continuamente falando, cantando, salmodiando, dando graças, submetendo o meu falar ao Senhor, e eu caio aqui em Tiago 1, 26. Se eu não refreio a minha língua para dar louvores a Deus, ter cuidado com aquilo que desagrada o coração de Deus, eu vou ser simplesmente uma pessoa que está enganando o meu coração e a minha religião é vã. E o que entra, né? O que sai da nossa boca? O que entra em Tiago 1, 26, que sai da nossa boca, que desagrada ao Senhor? O fofoqueiro, ele não pode ser vaso de honra. O maldizente, aquele que só abre a sua boca para maldizer. Maldiz de alguém, maldiz de situações, maldiz do meio em que vive, que não refreia a sua língua, murmurador, ele não pode ser aprovado como vaso de honra diante de Deus. E o processo tem que começar a ser refeito. Todo vaso tem 3 opções da qual ele pode estar cheio. O vaso ele pode estar cheio de Deus, ele pode estar cheio do diabo e ele pode estar cheio de si mesmo. Alguma dessas 3 opções nós temos dentro de nós. Nós podemos estar cheios de Deus, cheios de malignidade ou cheios de nós mesmos. De forma nenhuma queremos ser cheios de malignidade. Se perguntar para qualquer pessoa, qualquer cristão, de quem ele quer estar cheio? Eu quero ser cheio de Deus. Não quero ser cheio de mim, eu quero me esvaziar de mim, eu quero ser cheio de Deus e eu quero tirar a malignidade da minha vida. Todos nós queremos ser cheios de Deus, mas não percebemos que há um meio termo quando eu estou cheio de mim mesmo. Há um ponto morto quando eu estou cheio de mim mesmo. Em tudo isso que não nos deixa avançar. Se eu for cheio de mim mesmo, eu não posso ser cheio de Deus. Se eu for cheio de mim mesmo, eu posso ser cheio de malignidade, porque o meu coração é enganoso. Então, nós temos que ter uma luta constante de nos esvaziar quando inconscientemente começamos a ficarmos muito cheios de nós mesmos.
porque é um processo para ser cheio de malignidade. Não há como ser cheio de si mesmo e ainda assim querer ser cheio de Deus. E para sermos cheios, obviamente, precisamos nos esvaziar. Esvaziar-nos de quê? Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. O Senhor bate nessa tecla, porque Ele deixou o exemplo. O processo de ser cheio de Deus, o processo de querer cumprir os propósitos de Deus, nós achamos muito lindo um ministério bem-sucedido. Nós queremos alcançar um ministério bem-sucedido e sermos vasos usados na mão do Senhor, de forma que a palavra avance. Porque o porquê, o sentido de sermos usados por Deus é para que o evangelho avance, para que vidas sejam convertidas ao Senhor. E o Senhor deixa o exemplo em Filipenses 2, dos versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O maior exemplo de esvaziamento é o Senhor, é Jesus, que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua glória, ele se humilhou, ele tomou forma humana e nos deixou o maior exemplo de que podemos vencer a nossa carne. O vaso que não pode ser cheio de Deus é o vaso que é cheio de si mesmo. Precisamos compreender que um trabalho tão árduo do oleiro, quando o oleiro nos pega, quando o oleiro nos leva para a olaria, quando o oleiro nos trata, tira as nossas rachaduras, nos quebra, e passamos por todo esse processo e aprendemos tantas coisas com o Senhor, e Ele nos leva a tantas experiências com Ele, porque um vaso que está em tratamento, um vaso que está em reconstrução, ele passa por experiências únicas com Deus. Quando ele se permite ser tratado, quando o vaso ele se permite ser quebrado e feito novamente, uma nova pessoa, nascer de novo, quando ele tem essa disposição de descer para a olaria, ele se dispõe e desce, ele tem experiências maravilhosas com o Senhor. E aqui Jesus deixou esse exemplo, e ele nos chama a esvaziar de nós mesmos. E o trabalho árduo do oleiro pode ser colocado a perder nesse último passo. Qual que é o último passo? É você sair da olaria e Deus te colocar num lugar de destaque ou um vaso de honra, te colocar numa posição de ser usado e você começar a ser cheio de si mesmo. Ou achar que os méritos são nossos, ou achar que somos muito bons naquilo que fazemos. Nós já começamos a perder, porque começamos a ser cheios de nós mesmos. E a consequência de ser cheios de nós mesmos é sermos cheios de malignidade. E o Espírito Santo vai afastando de nós. O vaso sai da olaria. Um vaso lindo que foi quebrado, refeito, moldado e levado para fora da olaria. Foi ornado e exposto. O vaso está pronto. Mas aí este vaso começa a olhar para si mesmo. Aí o vaso começa deixa de dar glória a Deus e começa a querer glória para si. Você pode ter passado pela olaria e sair de lá sem entender que ainda há uma caminhada longa. Sair da olaria não quer dizer que eu já estou pronto. Quer dizer que o Senhor vai me colocar em um lugar de honra. Eu sou um vaso de honra. Mas a minha caminhada, as minhas decisões todos os dias ainda é um morrer. Se eu estou sendo usado, que eu me diminua cada dia mais, para que o Senhor me use mais, para que o Senhor me encha mais. Ainda existe uma morte diária para acontecer. Lucas 9:23 diz, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Precisamos ter cuidado com orgulho, soberba, altivez. Isso é uma afronta a Deus. O vaso orgulhoso, altivo, duro serviço, é uma afronta a Deus. Não releve os pequenos indícios no seu coração. Nós não podemos relevar os pequenos indícios no nosso coração de que estamos começando a ser cheios de nós. Estamos começando a ser cheios de nós mesmos. Orgulho, altivez. Alguém um dia começou a olhar para si mesmo e percebeu que Deus o tinha feito de forma tão formosa.
Esse alguém olhou e viu sons de música e instrumento em si, e por ser tão lindo começou a se exaltar em seu coração. O final da história nós já conhecemos. Lúcifer foi expulso, lançado fora dos céus. O orgulho é algo que Deus não tolera. O vaso orgulhoso, o vaso que não se curva, que não se dobra, que não julga os outros superiores a si mesmo, o vaso que não se cura com relacionamento com irmãos, o vaso que se afasta, que não gosta de viver em comunidade. Deus, ele não tolera esse tipo de atitude. Ele simplesmente não permite, pois é uma afronta à santidade dele. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína. Quer dizer, a soberba ela vem antes da ruína. O soberbo, uma hora ele vai se arruinar. E a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 29:23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. 2 Coríntios 10, versículo 17 e 18 diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim a quem o Senhor louva. A quem o Senhor louva é aprovado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque a glória é do Senhor. Se nós fazemos, nos movemos, existimos, é pelo Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim a quem o Senhor louva. Que Deus nos encontre cheios dele, cheios da sua presença, que jamais sejamos cheios de nós mesmos. E isso é um morrer diário. Isso é uma decisão diária que eu preciso ter. Me esvaziar de mim e ser cheio de Deus. 2 Timóteo 2, versículos 20 e 22 diz: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Nós temos que ser preparados para toda e boa obra. Nos purificar dessas coisas que desagradam ao Senhor. Ser vasos de honra, santificados e idôneos. O Senhor terá prazer em nos usar. E para terminar esse vídeo, eu quero deixar uma frase. O vaso cheio de Deus e por ele restaurado é o legítimo e verdadeiro vaso para a honra. Que sejamos assim. E que o Senhor abençoe e guarde seu coração.